E aí a gente vê esses dois perfis aqui, né, no mercado. Aquele cara que fala, temos que fazer algo já, e aí é ou porque a imprensa está em cima dele, ou porque tem pressão do acionista, ou porque tem aqui grupos de interesse, etc. E você tem aquele que diz assim, isso é moda, não se preocupa. O varejo sempre foi assim, falando aqui de um público bem cativo aqui do teu negócio. Ninguém vai deixar de comprar arroz por causa do... Calma. O ideal, lógico, o ideal é encontrar aqui, né, um pensamento aqui no meio. Como é que a gente utiliza em benefício? Que acho que esse é o ponto aqui do Video Talks. Tem uma receitinha de bolo aqui bem simples, e eu diria até que exageradamente simples, mas acho que vale a pena. Esse senhor, né, Aristóteles, disse que o todo é maior do que a soma das suas partes. E o que ele quis dizer com isso? Que quando você olha um todo, ele não é exatamente aquilo que você faz análises pequenas. E a Gestalt depois, né, um pensamento aí alemão futuro, pensou bastante isso, que o todo é maior, inclusive, do que as partes, o todo é a soma, não é só a soma. Vamos falar do varejo alimentar? Eu diria que esse exemplo é quase responsável, porque ele é bem pequeno, tá? Mas acho que é importante para tangibilizar. E, pô, espero que o Brasil olhe mais para isso. A gente precisa olhar para o futuro, a gente precisa desenhar um amanhã, mas precisa começar agora, precisa começar hoje. E que bom que aí a VID está ajudando a gente a falar sobre esse conceito. Não, cara, uma verdadeira aula. E assim, eu acho que o mais bacana disso tudo é que está gravado. Oi, pessoal, bem-vindos. Muito bom ter vocês aqui com a gente no Video Talks. Tem gente que olha para o mercado e tenta entender o que está acontecendo. O Felipe Mendes vai além. Ele olha para o mercado e tenta entender o que ainda vai acontecer. Mas também, com a experiência que ele tem, depois de anos liderando grandes institutos de pesquisas como o Ipsos, GfK, Nielsen, ele decidiu dar um passo ousado, fundar sua própria consultoria para ajudar empresas a navegarem com essas grandes forças que estão transformando o nosso tempo. E o Video Talks de hoje também tem um formato diferente. A gente convidou o Felipe para fazer uma apresentação ao vivo. Filipão, muito obrigado por estar aqui com a gente. Um prazer, um privilégio te escutar. Você é um cara que é uma grande referência para a gente. A casa é sua. Fica à vontade, Filipão. Pô, estou muito feliz de estar aqui contigo. Eu ganhei meu lugar no Video Talks. Mãe, estou no Video Talks. Estou feliz de estar aqui. Vamos falar um pouco sobre isso. A gente vai falar um pouco sobre essa questão de desenhar o amanhã agindo hoje. A ideia é essa. Como é que a gente se prepara para amanhã, mas começa a pensar nisso hoje. E eu tenho um modelo aqui que eu chamo de modelo Gestalt, a gente vai passar um pouco por ele. Aqui um dado, depois vai ser informado para vocês, mas esse QR Code vocês têm acesso a um livrinho que fala um pouco sobre isso para que possa ser feito aí na empresa de vocês, tá bom? Então vamos lá. Por que se importar com macro forças? O que são as macro forças? Por que se importar com isso? Esse filme, Marco, ele é de 1926 e as pessoas falam muito que o Ernest Hemingway falou disso quando ele foi à bancarrota e tal. Mas na verdade nada disso. Isso aqui é um livro que virou depois um filme e ele fala sobre isso. Tem um momento dois personagens, um aristocrata britânico que tinha perdido tudo. Ele vai e fala assim, um americano pergunta para ele, como é que foi que você ficou sem dinheiro? E ele fala assim, cara, foi gradualmente e depois, de repente. E isso é um pouco, acho que é o resumo do que é essa questão das macroforças. Ela vem ali bem lentamente e depois ela acelera e se você não está preparado, você aí não aproveita as oportunidades ou sofre aí com algumas ameaças. Vou falar o caso do Airbnb. A gente sempre usa esses casos, mas acho que nesse caso é interessante por um motivo que vocês vão perceber daqui a 2 quadros. Todas as inovações, muitas delas, levam algum tempo para quebrar essas barreiras. E foi o que aconteceu com o Airbnb. A gente teve um acúmulo tecnológico, ele quando foi lançado lá em 2008, levou um tempo, aí foram 4 ou 5 anos que não tinha tanta atração. Nesse período teve aí novas plataformas de pagamento, teve a questão dos smartphones com GPS, que permitiam saber onde as pessoas estavam. Teve também um acúmulo cultural e social, que foi, no começo, aquela coisa, mano, eu vou pôr estranho na minha casa, etc. Mas depois chegaram os millennials, aquela coisa de experiência no lugar de posse, o tal do couchsurfing, né, que é você ir viajando aí, dormindo nos sofás das pessoas, o próprio Uber. Então ficou bacana, ficou uma coisa, legal. E o lentamente foi porque por 5 anos, Marco, eles eram chamados de site de colchões infláveis. Ou seja, você ia armar um colchão para alguém dormir na tua casa. Os investidores e a imprensa, todo mundo falando assim. O baita ceticismo. Mas, de repente, vem a crise americana de 2008 e aí tudo muda. Aí as pessoas realmente estavam curtas de dinheiro, curtas de orçamento e tiveram que ir atrás. E virou um pouco um símbolo dessa economia do compartilhamento. E aí, quer dizer, hoje a gente vê um negócio, eu coloquei um negócio em risco, talvez seja uma palavra forte, mas a gente tem aqui algumas pessoas comentando, não sei se vocês conseguem ver, mas aqui a gente tem uma foto do Airbnb pegando fogo. E qual foi o grande assunto? As pessoas começaram a se preocupar porque aonde tem Airbnb, a vizinhança fica mais cara. Você começa a ter um outro frequentador, você não tem mais morador, então às vezes durante a semana aquilo está muito cheio, no fim de semana está muito cheio.
E isso gera uma reação daquela sociedade. E a gente vai ver o impacto que teve isso no próximo quadro. Começa a ter um negócio muito bacana, muito positivo, teoricamente, para quem aluga, mas a vizinhança ficou um pouco preocupada. Vamos olhar um pouco como é que está de resultado? A gente aqui nesse quadro tem várias informações aqui, a gente tem um pouco do que foi acontecendo no período. Olha lá, 1 milhão de noites reservadas ali em 2010, 2 anos depois, e já um ano depois, 10 milhões de noites. Então, a coisa veio crescendo bem. Aí começa a ter regulação em São Francisco e Nova York, alguns protestos sobre gentrificação, o termo é meio chique, mas gentrificação é essa coisa de você aumentar muito o custo de aluguel de alguma região ali. Uma regulação em Barcelona, eles abrem aqui o IPO, e a gente vê nessa linha amarela aqui as vendas. Então, Felipe, você falou que estava em risco, mas segue crescendo um montão as vendas. É verdade. Mas olha como o preço da ação arruma um pico aqui em 2022 e começa a cair. Então eu tenho uma empresa que segue crescendo, tenho agora proibição em Florença, Barcelona, eu tenho uma empresa que segue crescendo, mas a hora que a gente for ver aqui, a relação entre o preço da ação e o lucro da companhia vai caindo. Então o que aponta isso daqui? Eu cresço, eu vendo mais, mas a minha companhia vale menos, né? Então é bem interessante apontar que isso, de alguma maneira, está incentivado. Se alguém lá atrás tivesse dito quais são os impactos naquela sociedade, como é que isso pode vir, talvez essa situação tivesse sido contornada, evitada ou suavizada. Vamos lá, vamos para a vida. Época de transição ou transição de época, né? Está um caos no mundo, e aqui até The Economist colocou, né, a idade do caos. Alocou tudo na figura daquele senhor, eu acho que é um exagero, mas está tudo alocado lá. Os Estados Unidos, né, que eles chamam de Americas, né, na maior parte dos lugares, quando você começa a ver aqui como é que ele se relaciona com o mundo, ele importa uma França, ele exporta um Brasil. Ele importa 3,2 bi e importa 2,1 bi. Ele tem um déficit todos os anos, ele importa muito mais do que ele exporta. Então essa é uma das grandes preocupações do governo. Olha a segunda preocupação. Isso daqui é qual era o maior parceiro comercial, Marco, em 2000. Cada país, qual era o seu parceiro maior comercial. Se for azul, Estados Unidos, se fosse vermelho, China. Dá uma olhada como muda de 2000 para 2024. Então aquele senhor está fazendo um monte de coisas aí, mas olha como o mundo está mudado e olha como isso pode ser um problema. Então é importante entender todas essas nuances aí do que acontece no mundo. Outro ponto, patentes de AI, patentes de inteligência artificial. Aqui, se a gente for olhar, de 2010 até 2023, vocês percebam aqui que a China hoje tem aproximadamente 70% das patentes de AI no mundo. Os Estados Unidos, que tinha aqui 40%, cai agora para 14%. Qual é o grande ponto aqui? O grande ponto é que a maior parte, esmagadora parte desses registros de patentes só vale na China. Então você percebe que a China está dominando a corrida de AI. Sim, mas registrando só na China. Então é importante olhar essas nuances para poder entender o que vai acontecer no futuro. E outra coisa que é muito bacana, que o Middle East agora, quer dizer, o Oriente Médio, entrou com muito dinheiro, né? Uma região conhecida pelo petróleo, percebeu que esse é um recurso talvez finito, talvez com um uso menor, e está investindo nessas coisas. Então, o quanto que desse dinheiro infinito pode mudar essa curva? Tá? São discussões que é importante, dependendo do teu negócio, você saber. Outra coisa, produtividade, que é um grande problema do Brasil. Se a gente pode perceber, o Brasil está aqui, né? Incremento de produtividade nos últimos anos, o Brasil quase não tem nenhum, e quem mais tem são os países da América Central, porque cresceram mais nesse período. Mas a gente sabe que a gente tem um problema de produtividade. Como é que a gente consegue produtividade? Com pessoas formadas em engenharia, tecnologia, matemática, o famoso STEAM, né? E a gente percebe aqui que a gente forma 180 mil pessoas. Felipe, mas tá parecido com a Coreia do Sul, só que é um país com 5 vezes mais população. Mas sei lá, a gente vê aqui que o Reino Unido tem 165, um país com 1/3. Então, o grande problema é a gente forma poucas pessoas que geram essas coisas diferentes em termos de produtividade. Seria um tipo de preconceito nem nada, mas olha quantos advogados a gente tem por habitante, né? Uma pessoa, um advogado para cada 164. Não estou dizendo que aqui não gera produtividade, pelo contrário, regula, ajuda. Mas essa relação aqui não é bacana, tá? Bom, um último ponto sobre transição, natalidade no Brasil. Natalidade no Brasil, a gente está voltando a índices aqui de 1976. Ela vem caindo de maneira acelerada. Dizem que com 2,3 você começa a ter diminuição da população. E ao mesmo tempo, Coreia do Sul, que há anos enfrenta esse problema, tem um primeiro bonzinho de natalidade. Então, o que é interessante olhar? Como que isso aqui vai impactar este país? E até, na verdade, o Brasil ainda segue crescendo, isso é importante, mas de qualquer maneira tem uma mudança bem importante. O caos é real, né? Então o grande ponto é só entender qual é a situação que isso vai trazer para mim, oportunidade e ameaça. E aí a gente vê esses dois perfis aqui, né, no mercado. Aquele cara que fala, temos que fazer algo já, e aí é ou porque a imprensa está em cima dele, ou porque tem pressão do acionista, ou porque tem aqui grupos de interesse, etc.
E você tem aquele que diz assim, isso é moda, não se preocupa. O varejo sempre foi assim, falando aqui de um público bem cativo aqui do teu negócio. Ninguém vai deixar de comprar arroz por causa do... Calma. Em geral isso acontece em empresas de sucesso. O sucesso, ele, de alguma maneira, deixa as pessoas cegas para algumas coisas, mas também tem coisas típicas de algumas empresas. Um líder em transição, ou o cara que vai receber um bônus grande dependendo do lucro, ele prefere não investir para tirar o bônus, ou bater uma mentalidade menos, mais fixa, de menos crescimento. Tá? Mas o ideal, lógico, o ideal é encontrar aqui um pensamento aqui no meio. Como é que a gente utiliza em benefício? Que acho que esse é o ponto aqui do Video Talks. Tem uma receitinha de bolo aqui bem simples, e eu diria até que exageradamente simples, mas acho que vale a pena. A primeira coisa, como é que eu analiso tudo isso? Eu preciso ter um modelo. Porque se eu não tenho um modelo, tudo que eu falei aqui, você coloca em qualquer lugar, você não consegue nem apresentar. Vira uma conversa de amigo, uma conversa de bar. Isso daqui é um exercício estratégico. Depois, aonde que eu vou procurar? Será que não vale a pena eu procurar fontes contraditórias, fontes que olham mais um lado mais progressista, um lado mais conservador em alguma questão política? Fontes econômicas que olham o Brasil de fora e que olham o mundo de dentro? E quem que vai ser responsável por essa curadoria e análise final? Aqui você pode ter várias formas. Você pode ter os executivos da empresa, o diretor de supply chain, de trade marketing, de vendas, olhando algumas coisas disso, mas você também pode ter apoios externos, consultorias específicas ou aí que são generalistas. Por que é importante você ter fonte índice? Porque depois eu vou comentar aqui no ponto 5 que você precisa estar sempre atualizando essa fonte índice. Porque alguma coisa que parece que vai explodir, às vezes não explode. Você tem uma mudança de curva. Faz algumas semanas saiu que a geração Z está começando a perceber que é ruim trabalhar de casa porque ela não aprende tanto. É uma mudança de curva. Essa é uma coisa que quem está olhando isso precisa estar atento, né? Depois disso, a reunião de apresentação, discussão e priorização. O que acontece normalmente, Marco? Você faz uma apresentação aqui bacana e as pessoas falam, nossa, muito bacana, agora vamos para a nossa reunião. E isso vira só uma apresentação, algo que a pessoa discute com o outro, pega lá a equipe de vendas e fala, tivemos uma visão bacana hoje, a gente aprendeu isso, isso, isso. Mas o grande ponto é, isso aqui tem que levar uma discussão e uma priorização. O que dessas 10 coisas que foram faladas, o que a gente acha que vai ter impacto no nosso negócio? E isso quem tem que fazer é o executivo, é o líder da equipe. Isso aqui pode ser para uma área, para uma empresa, né? Mas é o líder que tem que priorizar. Porque no momento que ele prioriza, ele define quais são as atividades que a gente vai fazer para isso, que recurso vai ter, gente, tempo sênior, dinheiro, e de quem é a responsabilidade de levar isso para frente. Então, essa é basicamente uma receitinha de bolo simplificada, mas eu acho que é interessante para que a gente saiba como implementar isso depois. Vamos lá. Esse modelo Gestalt... Felipe, posso fazer uma intervenção? Claro. Queria fazer uma pergunta que, ouvindo você falar, a sensação que eu tenho, que você está trazendo aqui para a gente, uma provocação. Existe aquela famosa... Todo mundo aqui já, em algum momento, já passou aquele silêncio que precede o impacto. Uhum. Né? Vai acumulando pequenas coisas, que de repente isso, enfim, catapulta. Né? Aonde que isso deve estar sentado dentro das organizações? Quem é que tem que estar atento a essas manifestações? Porque o dia a dia, a gente sabe que nos tira todo momento de observar esse silêncio, aquilo que pode se tornar uma ameaça mais ali na frente. Como que uma organização, muito mais além de como, seguramente você vai explicar o como fazer isso, mas o antes disso. Boa. Diria que tem 3 modelos dependendo do tamanho da empresa. Empresas que têm a prática de estratégia consolidada, às vezes tem um líder de estratégia, ou um líder de planejamento estratégico, claramente é a pessoa que eu acho que deveria derivar. Porque essa pessoa não vai olhar só um lado. Algumas empresas usam o marketing para olhar isso, que é interessante, mas sempre você tem que lembrar que tem um viés da pessoa de marketing fazendo aquilo. Tem empresas que contratam um consultor para fazer esse trabalho de juntar tudo isso e depois para moderar essa reunião. Eu diria que depende um pouco do tamanho, da prática dentro de casa, são as 3 opções mais comuns. O mais importante para mim e essa é uma proposta diferente, é que depois que a gente faz essa parte, independente de quem coordena, de quem garante, é que cada pessoa, cada líder naquela turma, naquela área, naquela empresa, pegue aquilo para ele. A gente vai falar um pouco sobre isso no varejo hoje e você vai ver como é importante cada pessoa tomar uma atividade sobre aquilo. Porque no momento em que ela toma atividade, deixa de ser um processo do marco de estratégia. Perfeito. Passa a ser um processo da empresa. Companhia. Tá certo? Perfeito.
processo corporativo. Vamos lá, aqui bem rapidinho, mas só para entender. Esse senhor, né, Aristóteles, disse que o todo é maior do que a soma das suas partes. E o que ele quis dizer com isso? Que quando você olha um todo, ele não é exatamente aquilo que você faz análises pequenas. E a Gestalt depois, né, um pensamento aí alemão futuro, pensou bastante isso, que o todo é maior, inclusive, do que as partes, o todo é a soma, não é só a soma. Então, o que eu levantei aqui? Eu levantei 7 elementos. O geopolítico, e aqui, lógico, né, a primeira letra ela define um pouco o nome, o econômico, social, o tecnológico no geral, o ambiental e aqui uma questão de sustentabilidade legal e o talento. Por que o talento entrou e o geopolítico também? Porque o mundo do trabalho está mudando mais do que tudo, talvez. E o mais importante é, depois que você levanta uma tendência, eu coloquei aqui, por exemplo, avanço dos agentes de IA, né, de inteligência artificial, que tem essa questão da entrada no mercado de trabalho. Se acelera muito esses agentes, Marco, os nossos filhos não vão ter emprego, né? Por outro lado, você vai ter muita produtividade da empresa. Então você tem, dependendo do mesmo fato que você observa, você tem impactos diferentes, tem que se preparar de maneira diferente. Vamos lá só para explicar o que é cada um. Geopolítica, hard power, soft power, é quanto que eu tenho de força, dinheiro, guerra, capital, soft power, cultura principalmente. Os Estados Unidos concentraram isso aqui durante muitos anos, existe agora uma sensação de que o hard power vai continuar, o soft power pode sofrer um grande balanço, né? Por que isso é importante para a pessoa, por exemplo, do varejo? Marcas. Uma marca do Oriente Médio ou um local de exposição de alimentos do Oriente. Isso pode começar a ser bacana ter, por exemplo. Econômico, capacidade de exposição à compra. No final, o que você quer saber é isso. O teu público de interesse vai poder comprar mais ou menos de acordo aos índices econômicos. O social é tudo que tem a ver com pessoas, né? Hábitos, atitudes, valores, demografia, o que pensa a sociedade. Pode ser sociedade pessoas, pode ser sociedade empresarial. Tecnologia, o que está crescendo? Como é que está a maturidade? Porque tem muita coisa que aparece, aí os caras vão na televisão, vai mudar o mundo, mas às vezes nunca chega a ser uma coisa madura. Caso de uso, como é que isso está sendo usado e quais são as grandes apostas. Ambiental, eu gosto muito quando eu falo do ambiental, pensar em energia. Energia é talvez acho que um recurso natural mais importante hoje para tudo. Então, quem domina isso? Teve agora, por que o presidente americano não briga com o brasileiro? Porque a gente tem coisas muito importantes. A gente tem energia e a gente tem terras raras, que o outro grande fornecedor é justamente com quem o presidente está brigando, né? Quem explora e qual é a necessidade futura? Legal, ambiente regulatório, lobby, as assimetrias legais, né? Se é um mercado pouco ou muito regulado, isso daqui, enfim, no Brasil é sempre um desafio. E finalmente a parte de talento, qual que é o futuro do trabalho? Como é que as coisas serão feitas no futuro? Que recursos serão escassos? Por exemplo, STEAM, né? Engenheiros, matemáticos vão ser escassos. Como é que a gente se junta para compensar isso daí, tá bom? Então, acho que aqui, para que todo mundo entenda do porquê que isso é importante e, de alguma maneira, o que alocar dentro de cada um, tá certo? Vamos falar do varejo alimentar. Eu diria que esse exemplo é quase irresponsável, porque ele é bem pequeno, tá? Mas acho que é importante para tangibilizar. Geopolítico, inflação global, impacto de taxa de câmbio e uma exploração de novas culturas, como a gente falou. Então o Oriente Médio passa a ser algo interessante. Começa a diminuir o preconceito com a China, certo? Essas coisas, como é que isso se reflete depois nas marcas que eu compro, nos produtos que eu defino? A gente que trabalhou com o mercado de tecnologia, isso é ainda mais importante. Depois, o econômico, a inflação, o ganho real do salário mínimo, né? A gente sabe que é um governo que se preocupa por isso e tem os programas de renda básica aí longos, mais de 10 anos as pessoas ficando. Social, as pessoas comparam muito mais para esse canal, né? O digital como comparação, não como compra, mas como pesquisa entrou na vida das pessoas. A gente viu que o Brasil está ficando mais velho e viu que as pessoas estão valorizando o fornecedor local. O digital hoje não existe mais, a gente é a última geração que vai falar de on e off, né? Os nossos filhos é mundo, né? Otimização do AI, preço, demanda, segurança. Ambiental, risco climático, mas o Brasil está super bem preparado. Uma revisão do ESG, acabou o ESG. Não acabou, simplesmente virou vida real. Não é mais um greenwashing lá que diz. A revolução do fornecimento de energia que a gente comentou agora há pouco, o Brasil aqui tem uma fortaleza grande. Parte legal, escala de trabalho no varejo. Essa é uma enorme discussão, é um desespero geral. Mas depois a gente vai falar um pouco de trabalho também. Sistema para reforma tributária. É muito legal a reforma tributária, mas, cara, dependendo do que vier, os RPs vão estar todos envelhecidos. Vai ter um problema grande, a questão da LGPD também. Talento. Como é que a gente ressignifica o trabalho, por exemplo, no ponto de venda? O trabalho do promotor, o trabalho, inclusive, da pessoa que gerencia a loja. Tem que ressignificar, porque vai encontrar tudo aquilo que a gente lê. O que a gente automatiza e o que a gente ensina para as pessoas fazerem. Então, você percebe, no varejo... E um varejo aqui, tu faz um varejo alimentar, hein? Pode ser 10 checkouts. Cara, olha a quantidade de coisa que vai afetar o cara. Como é que ele se programa para tudo isso, tá bom? Então, algo bem simples, bem sintetizado, mas para ficar claro o que é.
Então, o que a gente fez até agora? Falar um pouco de um modelo de análise. Existem vários no mercado, né? Existem vários. Esse aqui é um modelo que eu desenvolvi, mas existem vários e todos eles muito bons, muitos deles muito bons. Já discuti uma questão um pouco de índice, de responsável, etc. Até a tua pergunta ajudou a fechar isso daqui. Mas, cara, tudo isso que eu falei agora, se você que está assistindo o VideTalks anotar tudo isso, tirar foto e dizer, olha, tive uma ideia do que vai acontecer, se for só para se divertir, não faça o exercício. Até porque ele é bastante complexo, né? É um exercício complexo, Ele é demanda bastante tempo, complexo, demanda pensamento, pensamento, sem dúvida. demanda escolhas. Exato. E neste momento é o bacana. Porque pode ser que você diga assim, eu não vou fazer nada do ambiental, acho isso uma balela, mas a parte do trabalho eu vou fazer. Mas vou focar só no trabalho, não importa. Você priorizou e alocou recurso. Priorizar é bem difícil e raro. Alocar recurso é o mais difícil de tudo isso. Alocar recurso é muito difícil. As pessoas não querem colocar recurso nisso porque isso vai vir. E aí quando vem, acontece aquele silêncio da crise. E depois desenhar as atualizações das reuniões de diretoria, ou de equipe, de área, né? Como é que é isso? A cada 3 meses, 6 meses, 9 meses, tem uma balança comercial que está melhorando. Estados Unidos está piorando ou melhorando? Como é que a gente acha alguns índices, poucos, que nos mostrem se aquilo está se reforçando ou se aquilo está, de alguma maneira, reduzindo a sua velocidade? Nesse contexto da priorização que você se referiu, que eu acho que é chave, que afinal de contas você precisa fazer escolhas, como definir se é melhor ir mais rápido ou se é melhor ir mais profundo? Ótimo ponto. Tudo escolhas. Eu acredito que, para começar, eu prefiro ser mais rápido do que profundo. Perfeito. Porque as empresas hoje navegam com isso sem ter clareza. Agora, no segundo ano, quando essa prática já está, quando algum diretor, algum líder já pegou o assunto, este responsável é o cara que tem que aprofundar. Porque não dá para o presidente se aprofundar, o líder de estratégia, o financeiro, ou um consultor ou o agente. Você não consegue se aprofundar em tudo. Mas no primeiro momento capa, grandes pontos, monitoramento geral. No segundo ano, aquele próprio diretor começa a dizer, olha, eu comecei a seguir tal blog. Por exemplo, tem uma coisa bacana que saiu essa semana, como é que chama? Insertômetro. Que até está no deckzinho aqui, que eu vou liberar para vocês poderem ver depois. O insertômetro, o que é? Quantas vezes a palavra incerteza apareceu nas publicações das empresas americanas. Então, às vezes você pode ser por uma busca de palavra, uma busca semântica, você vai encontrar o teu problema. Mas isso já é uma coisa muito mais refinada. Eu diria que com poucos índices, 1 ou 2 por assunto, você já resolve. E no futuro, o diretor responsável, o líder responsável, aí sim, precisa ir lá no fundo para realmente saber daquilo que ele faz e poder antecipar tendências. Perfeito. Deixa eu fazer mais uma pergunta? Claro. Não sei se ficou claro o suficiente aqui, mas eu também fiquei com uma sensação, Filipão, de que você trouxe esse framework que pode trabalhar tanto do ponto de vista corporativo, mas como também do ponto de vista de departamentos. Como departamento do ponto de vista de desenvolvimento de um produto específico, de uma categoria específica, Exato. de um canal específico, Exato. de um negócio específico, né? Ou seja, isso que você está trazendo é algo que é bastante agnóstico. Total. E que não está limitado só a ter uma visão estratégica da companhia. Essa é uma super sacada, porque este mesmo assunto, exploração de novas culturas, fala uma coisa para o marketing, Exato. uma para vendas e uma para finanças. E uma para a organização. Uma organização. A pessoa de IT pode dizer o seguinte, caramba, eu nunca pensei em explorar o potencial que eu tenho na Índia de produzir código. Bom, pode ser que seja isso. Esse assunto aqui do ganho de real salário mínimo, para a pessoa de RH é um problema, porque ela vai ter uma competição maior de salário. Para a pessoa de vendas é bacana, porque eu vou vender mais. Então, por isso que a gente fala de macro forças. Isso é o que está acontecendo no mundo. E aí cada diretor tem que baixar, cada líder de área. Se eu pego um vendedor de regional, seria uma outra análise talvez, mas como é que eu da Regional Sul trabalho diferente da Regional Nordeste? Tá certo? Então, tudo isso daqui vale para... O que mais importante é o framework, o mais importante é o modelinho para que você siga, aprenda e se divirta aí com esse processo que é maravilhoso. Perfeito. É isso, Filipão? É isso, obrigado pela oportunidade. Pô, espero que o Brasil olhe mais para isso. A gente precisa olhar para o futuro, a gente precisa desenhar um amanhã, mas precisa começar agora, precisa começar hoje. E que bom que a VID está ajudando a gente a falar sobre esse conceito. Não, cara, uma verdadeira aula. E assim, eu acho que o mais bacana disso tudo é que está gravado. É isso aí. Está gravado, né? Ou seja, esse é um lance que todo mundo vai poder assistir, reassistir. E se tiver dúvida, ligar para o Felipe, que ele seguramente pode te ajudar com isso. Cara, muito obrigado. Foi um prazer. Muito bacana ter aqui muito com você. Gostoso estar muito junto. Sucesso para a tua consultoria, que seja muito bem sucedida, assim como você foi nessa tua carreira. Assim brilhante, como você cara. é um modelo para todos nós empreendedores. Que isso, aí. cara. Obrigado. Bacana demais. Valeu. Obrigado. Valeu. Valeu, meu garoto. Obrigado. Então é isso aí, pessoal. Obrigado por chegarem até aqui. Espero que tenham curtido esse formato do VideTalks
e com essa aula do Felipe possam refletir sobre como suas organizações estão endereçando essas análises, as macroforças e seus impactos. Se isso fizer sentido para você, não deixe de compartilhar com quem você entende que possa se interessar sobre o assunto na sua empresa e a gente se vê no próximo episódio do VideTalks. Até mais!